Bora, pra cá. Me afasta. Shalom, Shalom nesse Shabbat. Vamos comentar sobre a Parashá da semana, que é Vaikra, no livro de Levítico, ok? Vamos dar um tempo aí. Você que já está conosco, abra aí em Levítico capítulo 1. Sai, bora. Levítico capítulo 1. Vaikra, Shabbat Shalom. Vaikra capítulo 1. É a Parashá dessa semana. Né? Se você quiser anotar as referências dos Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 1, versículo 1, né, primeiro, até o capítulo 6, versículo 7. Isso é a Parashá, esse é o assunto principal. A Haftará, que é o complemento, está lá em Isaías 43, 21, onde a gente vai falar um pouco sobre essa questão de Isaías 43. Vamos hoje nos ater mais às Haftará do que propriamente a Parashá. Eu vou usar o texto da Parashá apenas como um introdutório, mas eu queria trabalhar com vocês e comentar sobre a Haftará, né? Então, repetindo, a Parashá, você anota aí, depois você vai estudar ela. A Parashá é Levítico capítulo 1, do versículo 1 até Levítico 6, versículo 7. Essa é a Parashá. Eu peço que vocês compartilhem aí o vídeo, chamem seus amigos para a gente estar ministrando essa palavra aos corações. Amém? Que o Eterno nos abençoe nesse dia. E a Haftará, Isaías 43, versículo 21, até o capítulo 44, versículo 23. Marcos, também, Marcos 11, do 1 até 12, 44. Amém? Compartilhem. Estou dando aí um tempinho para vocês chamarem os amigos para a gente estar junto fazendo esse pequeno comentário acerca da Parashá. Acerca da Parashá. Como é de costume, né? Eu vou orar e queria cantar algumas orações, poucas, não todas da liturgia, mas algumas que eu estou ainda meio resfriado. Peço desculpa a vocês aí, eu estiver tossindo ou estiver tossindo. Amém? Fecha teu olho, vamos sem pressa, com calma, vamos orar e nos elevar em oração ao Eterno. Pai querido e amado, louvado e agradecido o teu santo e poderoso nome. Deus, eu te agradeço por mais esse Shabat, Senhor, que o Senhor possa, Deus, ministrar os nossos corações. Fala poderosamente, Senhor. Prepara os corações para ouvir a tua palavra. Que os ouvidos estejam atentos, Santo Deus, para ouvir a tua palavra. Traz entendimento, traz iluminação, Senhor, do entendimento para compreender, ó Deus, e fala conosco, ó Pai. Recebe a nossa adoração, o nosso culto racional, recebe a nossa oração, Senhor, em nome, no mérito e no nome do teu Filho Yeshua, que vive e reina para todo sempre.
Nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Vamos começar com Matovu. Você pode falar aí, recitar, você que sabe, né? Em todo lugar no mundo está nesse dia de hoje, está nossos irmãos judeus e nós somos judeus nazarenos. Estaremos fazendo essas orações em hebraico. Assim, vamos começar com Matovu. Matovu, Oralecha, Yaakov, Mishkinotecha, Israel, Berov Chasdecha, Avo Beitecha, Eshtachave Echa, Kodshecha Beiram Techa. Quão amáveis são as tuas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, Israel. E em tua grande compaixão entrarei em tua casa, me prostrarei, adorarei aos teus pés, ó Santo Senhor. Amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Com voz bem baixinha. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ve'achata et Adonai Elohecha v'chol levavecha uv'chol nafshecha uv'chol miodecha v'chayu chadevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha v'shinatan levanecha v'dibartan b'techa be'vetecha uvelechtecha vaderech uveshorecha uvekomecha urkishartan leot aliadecha revayu letotafot benyanecha urtavitan al mezuzot beitecha uvisharecha. E o que quer dizer isso? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E é interessante que essa é a principal mensagem, profissão de fé da gente que acredita em Deus e na Bíblia. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E a Paraxá, no melhor, a Haftará, a gente vai falar mais sobre essa questão de Deus ser o único Senhor. E continua dizendo: bendito seja o teu glorioso nome e o seu reino para todo sempre. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente em teu coração estas palavras que hoje te ordeno, e as ensinarás cuidadosamente aos teus filhos, e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa, e quando estiveres andando pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. E as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Amém. Baruch Hashem. Agora eu quero que você aí do outro lado, eu sei que você sabe, nós que compomos, né, fazemos parte da igreja Beit Lehem, eu queria que você cantasse bem bonito aí, bem forte. Escreve aí nos comentários, dá teu glória aí nos comentários, convida as pessoas para esse momento. Vamos cantar a oração de Mika Morra. Quem é, né? Quem é como Deus entre todos os poderosos? Quem é como Adonai? Vamos lá? Mika Morra
Ba'elin Adonai, Mikamocha, Nedabar Kodesh, Nora Tehilot, Hosef Ele, Hosef Ele, Shira Hadasha Shirihu, Geulim Leshin Ha'istafrayam, Yachat Kulam, Hodu Vechin Lihu, Ve'ahu Adonai Inlo Leolam Vaed. Ó rocha de Israel, Tissu Israel, Kuma Bezrat Israel, Ufide Remunecha Yehuda Ve'Israel. Go Aleinu Adonai, Sevaot Shemo, Kedosh Israel. Baruch atah Adonai Gaal Israel. Essa oração diz o seguinte: quem é entre os poderosos como tu, Eterno? Quem é como tu, poderoso de majestosa santidade, temido em louvores, operando maravilhas? Um novo cântico entoaram os remidos, em louvor do teu grande nome. Nas margens do mar, unanimamente com eles louvaram e reconheceram teu real poder. E disseram: o Eterno reinará para todo sempre. Ó rocha de Israel, levanta-te em auxílio a Israel e redime, como disseste, Judá e Israel. E dito: o nosso Redentor, Eterno dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Bendito sejas tu, Eterno, Redentor de Israel. Aleluia! Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanorah, Elyon Gomen Hasidim Tovim ve'Kunez Hakov, ve'Zorei Hasdei Avot, ומבין גואל לבני בניכם למען שמו באהבה מלא עוזב ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם. ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אדוני מגן אברהם. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Magen Avraham. Atah Gibor Leolam Adonai, Atah Gibor Leolam Adonai, Mechayei Metim, Mechayei Metim. Atah Rav Lehoshia, Mechayei Metim, Mechayei Metim. Atarav lehoshia. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de o grande, o poderoso e temido Deus, Altíssimo Deus que concede boas mercês, que possui tudo e recorda a piedade dos patriarcas, e que com grande amor fará vir o Redentor, o Filho de Davi, e Yeshua, aos descendentes desses patriarcas, por amor de seu nome. Ó Rei, Auxiliador, Salvador e Escudo, bendito sejas tu, Eterno,
escudo de Abraão. Aleluia! Eu vou orar mais essa, cantar mais essa, diz assim, ó. Nekadesh Eshin Habaolam Kesheshem Akideshin Otot Bishinei Marom Kakatu Viad Neviecha Vekarazeleze Veamai. Todos diz Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tsevaot Melo Koharet Kevodo Inloch Adonai Leolam Elohai Tission Ledovado Hallelujah. Veshameru Vinei Israel Et HaShabbat La'asot et HaShabbat Ledorotam Brit Yolam Bnei Uvei Bnei Israel Otiri Leolam Bnei Uvei Bnei Israel Otiri Leolam Ki sheshet yamin asa Adonai Et Hashamai ve'et Haaret Uvayom Hashivi Shavat Vainafash. E guardarão os filhos de Israel o Shabat, fazendo do Shabat uma aliança perpétua por suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é aliança perpétua, pois em 6 dias fez Adonai os céus e a terra, e no 7º dia descansou e alento tomou. Amém! Vamos para a Parashá, queridos, mais uma vez em Levítico capítulo 1, versículo 1. Levítico capítulo 1, versículo 1. É a Parashá dessa semana. A Parashá dessa semana, queridos, se a gente inicia o 3º livro do Pentateuco, como nós chamamos de Torá, chamado de Levítico na sua Bíblia, né? Porque trata de assuntos dos levitas, mas ela em hebraico, na Torá, é chamado de Vaikra, né? Que quer dizer, e ele chamou. Por que ele chamou? Porque o texto começa com e chamou o Senhor a Moisés. E chamou o Senhor a Moisés. Então, por isso que começa a Parashá dessa maneira. E, queridos, é muito mais do que um simples nome. O nome das Parashás, Parashá quer dizer porção, né, que é estudada toda semana. É uma parte, um trecho da Bíblia, do Pentateuco, dos profetas e do Novo Testamento, sempre nessa ordem. Essas Parashás, né, os nomes delas significam muito, né? E eu quero falar exatamente sobre o nome da Parashá, que é Vaikra, e ele chamou, o Senhor chamou. Vamos ler apenas alguns versículos da Parashá, Levítico capítulo 1, versículo 1, diz assim: E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, aos filhos de Israel, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. Se a sua oferta for de holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, a porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Amém? Levítico é um livro que é, no meio cristão principalmente,
é um livro que é altamente negligenciado. Por alguns motivos. Negligenciado o estudo de Levítico, por alguns motivos. Primeiro, porque se ensina que o Velho Testamento passou. Que agora você só deve obedecer, só deve levar em consideração ao que está no Novo Testamento. Segundo, porque Levítico fala basicamente de sacrifício. Você que faz uma leitura superficial de Levítico sem estudar de fato o livro de Levítico, você de fato vai achar o livro cansativo e chato. Porque ele vai falar, pega o animal, traga para a congregação, animal de 1 ano, animal sem defeito, bote a mão na cabeça, degole o pescoço, derrame o sangue para cá, lave as vísceras, e vai falar, boa parte do livro de Levítico vai falar sobre isso. Porém, querido, isso é quando a gente faz uma leitura superficial do livro. Superficial. É claro, queridos, que nós devemos ler a Bíblia não de uma forma superficial. Não podemos desconectar o texto de sua realidade da época, porém o que devemos levar em consideração, querido, é o princípio, o ensinamento que aquilo ali está nos trazendo. Se eu desconsidero qualquer livro, incluindo esses livros, o de Levítico, que ele não vale mais, que ele não tem valor, querido, você está de forma passiva, vê ela aqui, Love. Você vai estar automaticamente dizendo que tudo que o Eterno fez no passado não tem um certo valor mais. E você pode usar o texto que Paulo fala que porque tudo isso eram sombras das coisas que tinham por vir, mas o Cristo, você repete isso e muitas vezes não sabe nem o que está falando. Quando diz que é sombra, mas o corpo é de Cristo. Se, querido, eu não entendo as sombras, dificilmente eu vou digerir e vou saber que aquele corpo é de fato das sombras. Porque sombra é algo que projeta um corpo, uma matéria. Então, se eu não entendo os sacrifícios relatados em Levítico, eu não consigo compreender de forma plena o sacrifício de Jesus na cruz. Querido, todo o livro, querido, da Bíblia, ele tem uma inspiração e ele tem, queridos, uma relevância no que está sendo escrito. É interessante ver que as pessoas dizem assim, muitos teólogos dizem assim, a Bíblia explica a própria Bíblia, a hermenêutica, a exegese, mas na hora de estudar a Bíblia, a maioria não leva em consideração nem a exegese e nem a hermenêutica. E nem a exegese nem a hermenêutica, querido. A Bíblia, ela se entrelaça. Ela não pode ser desconectada. Se eu apenas entendo o Novo Testamento e ignoro o Velho Testamento, eu estou desconectando a base para saber que o Novo está falando a verdade. O Velho é o selo de garantia. Para eu saber que Jesus é de fato o Messias, eu tenho que entender a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive Levítico. Eu tenho que entender os profetas. Porque o próprio Jesus diz para os fariseus, para os religiosos. Diz assim, querido, se vocês obedecessem a Moisés, se vocês de fato seguissem a Moisés, vocês me ouviriam, porque as escrituras falam acerca de mim. E que escritura é isso? Que nem existia no Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é perfeita, é inspirada, e ela vai pegar você, vai tornar você um homem perfeito.
é apta para corrigir, para orientar. Que toda a escritura é essa? Me diga aí, querido. Se não tinha Novo Testamento, eu estava falando do Antigo Testamento. Então eu não posso ignorar o Antigo Testamento. E se você não sabe, o livro de Levítico é a base onde vai ter o amor ao próximo. Você tanto que diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque Jesus disse assim, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Aonde ele tirou isso, Jesus? Ele inventou, foi? Ame a Deus acima de todas as coisas. O que a gente cantou aqui. Ouve, ó Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Deuteronômio. Querido, capítulo 4. Deuteronômio 4, 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí Jesus diz, semelhante a esse... Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aonde é que Jesus tirou isso? Levítico. Querido, Levítico. Então, meus amados, não tem como desconectar, deixa eu achar aqui a referência, para lhe dizer exatamente aonde está em Levítico, para você depois não ficar aí doido procurando. Levítico. Ao próximo. Vamos lá. Levítico 19. 18, 19 ou 19, 18. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus, ele não inventou nada. O que Jesus veio foi trazer a real compreensão da lei de Deus, das instruções de Deus. Então, Levítico, querido, se você não sabe, eu vou te dizer um negócio agora. Escuta, presta bastante atenção. A Bíblia em hebraico, ela contém códigos, ela contém segredos. Né? A gente gosta muito, o irmão Davidson está aí nos assistindo. Ele gosta muito disso, né, Davidson? É o Sod, o segredo. Você só vai descobrir isso em hebraico. Se você pega do livro de Gênesis e Êxodo, que são os dois primeiros, e você conta de 50 em 50, a letra em hebraico pegou a primeira, contou 49, pegou a 50, 49. Êxodo, Gênesis e Êxodo, da esquerda para a direita, você, a cada 50 letras, você vai formar o nome do Eterno em hebraico, que são compostos das 4 letras Yud, Rei, Vav, Rei. Se você pega de Deuteronômio, que é o último, Números, que é o penúltimo, da direita para a esquerda, nessa mesma escala de 50 a 50, você também vai formar o nome do Eterno, Yud, Rei, Vav, Rei. Todos os 4 primeiros, os 2 primeiros e os 2 últimos, o nome de Deus para o livro que está no centro. E esse livro se chama Levítico, ou Laikra, e ele começa, e o Senhor chamou, e nesta manhã, ele te chama para um particular, ele te chama para retornar, ele chama a pandemia, a esse caos, ele chama a humanidade ao arrependimento e reconhecimento que ele é o Senhor, amado. E para se manter uma relação de intimidade com Cristo, com Deus, através de Cristo, observar os princípios ensinado no livro de Levítico. Ele é o livro de maior nível de santidade
É lá que você vai encontrar, querido. Sede santo, porque eu sou santo. E santidade é muito diferente do que talvez você aprendeu, querido. Santidade não é estar separado ou ser perfeito no sentido de falhas humanas. Você nunca vai acontecer, nunca vai chegar ao nível extremo de perfeição. Só Yeshua que conseguiu. Porém, o que nos descreve na Torá, e falando especificamente de Levítico, são maneiras de viver, maneiras de proceder para que eu me torne santo. E santo, biblicamente, não é separado dos costumes das nações, separado dos costumes do mundo, e não é separado no sentido de se isolar num mosteiro, no monastério, numa montanha, dentro de uma caverna, quando o profeta Elias tentou se separar porque achava que era o único que servia a Deus. Você está fazendo o que aí? Volta, porque ser separado, ser santo biblicamente é ser separado das práticas do mundo, mas influenciar o mundo para um certo, o caminho de Adonai Tsevaot, do Senhor dos Exércitos. E o texto que a gente leu fala basicamente essa paraxá de sacrifícios e ofertas. Aí você diz, eu não preciso mais, pastor, fazer sacrifícios de animais porque Jesus, ele já morreu por mim. Isso é verdade. Você não precisa mais fazer sacrifício de ratá, sacrifício de remissão de pecados. Por dois motivos. A principal, Yeshua já fez e já morreu por mim e por você, e não há necessidade de fazer sacrifício de animais, porque os sacrifícios de animais não perdoavam, mas cobriam os nossos pecados. Até que chegou o Filho de Deus e morreu por mim e por você. E esse pecado não mais foi coberto, mas é apagado, retirado. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus conservou todo mundo debaixo da ignorância até o dia da remissão. Até o dia da remissão, queridos. E essa remissão veio através de Yeshua. Veio através de Yeshua. Porém, o segundo ponto, na verdade, além desse de Yeshua ter morrido por mim, é que não existe mais o templo em Jerusalém. E o templo e o sacrifício só pode ser ministrado no templo em Jerusalém. Se o sacrifício só pode ser ministrado no templo e não há templo, eu não posso saber fazer sacrifícios. Porém, além dos sacrifícios de pecado, existem outros sacrifícios. Sacrifícios de holocausto, sacrifício de gratidão. E esses sacrifícios, essas ofertas, nem sempre são de animais, né? O sacrifício do Nazireu, mesmo após... Escute, viu? Escute e anote. Tá com papel e caneta? Anote aí, para depois dizer que eu estou inventando. Mesmo após a morte de Yeshua, ressurreição, os apóstolos pregando, a igreja do primeiro século crescendo, Paulo é chamado pelos apóstolos em Jerusalém. E o irmão de Jesus, chamado Yaakov, o Tzadik, ou seja, Jacó, é na sua Bíblia na verdade chamada de Tiago, mas o nome dele era para ter sido traduzido como Jacó, o justo. Ele se torna o líder da igreja de Jerusalém, e ele, junto com os apóstolos, com os demais apóstolos, na verdade com não todos, mas com alguns apóstolos, chama Paulo para dar explicações, porque estava se levantando falso contra Paulo, de que Paulo estava ensinando todo mundo que se convertia e aceitava Yeshua como o Messias, de rejeitar a lei de Deus, e os apóstolos chamou ele porque isso estava errado. Aceitar Jesus não é sinônimo de abandono da lei de Deus. Muito pelo contrário. Então Paulo é chamado, se retrata, explica que não estava fazendo isso. E aí os apóstolos, comandado por Tiago, o irmão de Jesus, diz a Paulo, beleza,
para que todo mundo veja que tu também andas guardando a Torá. Está lá em Atos, viu? Atos 21, 26. 21, 23, 24. Atos. Só um minuto. O Instagram aqui. Voltar aqui que o Instagram caiu. Tá verificando aqui a conexão. Então, para vocês que estão no Face, Atos, capítulo 21, versículo 26. Paulo vai oferecer um voto de Nazireu. Atos 21, o Instagram voltou. Atos 21, 26. Compartilha aí, tá, pessoal? Chama as pessoas. Vamos juntos anunciar o evangelho eterno. O evangelho, o verdadeiro evangelho. Amém? Então, ele vai ao templo, raspa a cabeça e vai oferecer sacrifícios. Se todo sacrifício tivesse terminado, os apóstolos e nem Paulo tinham orientado isso e Paulo não tinha feito. Então, querido, o livro de Levítico, logicamente, mais pegar um animal e sacrificar, porque, como eu já falei, Yeshua já fez esse sacrifício de pecado e não existe templo. Você não pode sacrificar fora do templo. Mas o princípio que está estabelecido ali é para que eu e você compreenda o preço que foi pago para a remissão do meu pecado. Um inocente morreu em meu lugar. E a culpa recaiu sobre mim. Mas o próprio Yeshua na cruz diz a célebre frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a paraxá de hoje começa com "e chamou o Senhor". Vai crer. E o Senhor está me chamando e te chamando nessa manhã. Te chamando à santidade. Te chamando ao arrependimento. Te chamando a testemunhar o evangelho verdadeiro. A abrir a tua boca aos quatro cantos. Deixar de medo, de ficar com vergonha, tímido. E falar a verdade. Se vão criticar, se não vão gostar, me diga qual foi o profeta que eles gostaram. Me diga qual foi os profetas que o povo em rebeldia amaram, abraçaram. Amaram Ananias ou amaram Jeremias? Abraçaram Ananias, que profetizava mentira. Mas Jeremias jogaram no calabouço, queridos. Rejeitaram Isaías, rejeitaram Amós, rejeitaram Osés, rejeitaram Ezequiel, rejeitaram tudo que era profeta. Quando você se levanta e fala porque o mundo, o sistema mundano não gosta da sã doutrina, como disse Paulo, ficam agoniados com coceiras nos ouvidos, comichões e amontoam para si mestres. Como disse Paulo aos Efésios, temos que estar alicerçado, querido, alicerçado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E que doutrina é essa? Hein? Eita, né? Aleluia. Aleluia. Que doutrina é essa? Você pode dizer, não, a doutrina dos apóstolos é o ensinamento de Jesus, que é contrário ao ensinamento da lei de Deus que passou. E a doutrina dos profetas? Se não tinha essa tal doutrina de Jesus, que não é diferente. Você que diz, o mundo diz que Jesus ensinou algo diferente do que o Pai ensinou. Você que diz. Aí Paulo diz, estejam firmes, alicerçados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E eu quero que você reflita nessa manhã. Que doutrina dos profetas é essa? Que doutrina dos apóstolos é essa? Escuta o que eu vou te dizer nessa manhã, querido. Talvez você passou esses anos todos dentro da igreja. Não compreendeu porque também não te ensinaram. Querido. Te ensinaram que não devemos mais observar e tá nem aí para a lei de Deus. Se você diz isso, é um falso Messias.
Porque todo aquele que transgride a lei de Deus, ele é pecador. E se Jesus transgrediu a lei de Deus, ele é pecador. Se eu transgrido a lei de Deus, eu sou pecador. E a Bíblia diz em Mateus, diz assim, ó, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aí qual foi o argumento das pessoas lá no texto? Fala a memória, Mateus 7, não é isso? Mateus 7, diz assim, eu profetizei em teu nome. Eu expulsei demônios em teu nome. Eu operei maravilhas. Eu fiz isso, fiz aquilo. Fiz isso, fiz aquilo. Mas Jesus dirá, nunca vos... Pergunta, você já expulsou demônio? Você já teve essa experiência de expulsar um demônio? Se já, amém. Deus continue te usando. Você já teve a experiência de orar e um cego voltar a ver? Um paralítico andar? Você já ressuscitou algum morto? Você já foi a algum velório e ressuscitou o morto? Não? Pronto. As pessoas do texto que Jesus está citando diz que fizeram tudo isso. E Jesus está assim, eu não conheço vocês. Mas eu fiz tudo em teu nome, sim. Mas eu não conheço vocês. Por que, Jesus? Tu não conheces a gente se a gente fez tudo isso em teu nome? Porque vós praticais a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade, meu querido? A palavra grega anomos quer dizer sem lei, desobediente à lei. O que Deus está dizendo, ó, vocês podem fazer o que for, amado, em meu nome. Sabe por quê? Porque meu nome tem poder, aleluia, meu nome tem autoridade. Se meu nome é profetizado, se meu nome é falado, demônio tem que se render mesmo. Demônio tem que ser, não é no meu nome Joás, é o nome de Jesus, nome de Yeshua. Esse nome tem autoridade. Mas Jesus disse, eu não conheço vocês não são minha ovelha. Por quê? Porque vocês cometem transgressão da lei. E quando Jesus está falando isso, ele está falando, olha, no versículo 15 do capítulo 7, ele diz anteriormente, entre pela porta estreita, é pouquinhos que aceitam essa mensagem, é pouquinho que querem deixar a carga do mundo, porque o evangelho enlargueceu a porta da igreja, o evangelho pregado pelos homens enlargueceu o caminho de Deus, mas ainda continua estreito, difícil, e para caminhar com ele, amado, e caminhar nele eu tenho que rejeitar, e é por isso que a paraxá começa aí, chamou o Senhor, só para aqueles que têm coragem, só para aqueles que querem seguir, ó Deus, a verdade doa a quem doer, e ele começa a caminhar pela porta estreita, não passou por reforma, e ele continua dizendo, no versículo 15 do capítulo 7, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas são lobo devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figo dos abrolhos. O que Jesus está dizendo aqui, querido? O que Jesus está dizendo aqui não é simplesmente porque a gente vai fazer uma boa ação, entregar uma cesta básica. Muitas religiões fazem isso. Bons frutos, você é como uma árvore espiritualmente falando, a Bíblia trata a gente como uma árvore, e bons frutos. Você já viu o que diz lá em Apocalipse, o que diz nos Salmos? Você já viu o que diz no Salmo 1? Vou ler para você. Só para ir, antes de ir para o Salmo 1, aí quando ele fala de bons frutos, ele está dizendo, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Mateus 7. Aí tratando de bons frutos, veja o que Jesus está falando para você compreender. Isso é compreender, é estudar a Bíblia. É fazer ligação dos textos, amado. Que Deus traga iluminação no teu entendimento nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus traga entendimento, revelação a você nessa noite. Ele abre o seu entendimento e ministra ao teu coração. Veja o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado, mais que feliz é o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, ou seja, não se detém no caminho, na mesma trajetória dos transgressores da lei, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. E incrível que pareça, você vai falar para muita gente da igreja sobre as leis de Deus, eles escarnecem, eles zombam. E continua: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalham. Quando Jesus está falando lá de conhecereis a árvore pelo fruto, está falando de obediência à lei. Bons frutos, bons caminhos, boas obras é você se render e ser obediente à lei de Deus através, não como os fariseus ensinavam, não como os nossos irmãos muitas vezes ensinam do próprio movimento no qual eu sou parte, nazareno. Querem te judaizar, querem te travestir de judeu. Isso não necessita. Não necessita. Querem te obrigar a chamar, ao invés de pastor, rosh ou rabino. E aí eu não quero entrar nesse assunto. Não é isso. Não é isso. Jesus veio justamente para tirar toda essa podridão de doutrinas humanas que foi colocada dentro, ou melhor, por cima da própria lei de Deus e hoje dos ensinamentos do próprio Yeshua e dos apóstolos, principalmente de apóstolo Paulo. Querido, o livro de Gálatas, super mal compreendido, as pessoas usam para dizer que Paulo estava contra a lei, é justamente o contrário. Estava contra a lei de homens. E ele começa a Gálatas falando isso. Que não se rende a nenhum momento da liberdade que há em Cristo. E que liberdade? De não seguir as leis dos homens, o rudimento desse mundo. O rudimento desse mundo. Querido, bons frutos você conhece quando alguém ensina e segue os mandamentos de Deus. Deuteronômio capítulo 13. Eu não entrei ainda nem no assunto que eu quero entrar. Ou melhor, no texto da Haftará de Isaías 43. Deuteronômio 13 diz lá: se um profeta se levantar no meio de vós e fizer prodígios e maravilhas, e profetizar, e tudo que ele profetizar acontecer, mas depois disso ele disser assim: vamos e servimos a outros deuses, ou seja, se rebelar contra os mandamentos de Deus, após ele, porque eu permito isso no meio de vós para provar a vós se realmente me amas. Aí você diz assim: eita, mas o homem ali sapateia, pula, fala em língua, dá bunacanasca, e o que ele fala acontece, eu me arrepio e não sei o que. Se ele é desobediente à lei de Deus, ele é falso profeta. Deixa eu até beber água. Não quero entrar para os méritos do negócio de salvação, não sei o que, porque não tem condições de discutirmos isso através de uma live dessa. Mas fugir da obediência à lei de Deus te torna um ofensor ao próprio Deus. Dizer que o filho veio anular, destruir a lei do pai, esse filho é rebelde. Esse filho é rebelde. E no próprio filho diz assim: eu não vim falar minhas palavras, mas vim falar ao que o pai me enviou falar. Ele diz em João 7:16: a doutrina que eu vos ensino não é minha. É do Pai. Entendeu? É do Pai. Apocalipse 14, não fala memória, diz: aquele que entrará no reino de Deus é os que guarda os mandamentos e o testemunho de Yeshua. Ou seja, é guardar os mandamentos conforme Jesus ensinou. Não como as religiões ensinou. Não como os grupos religiosos ensinaram. Não como os fariseus ensinaram. Meu querido, a gente precisa parar e refletir
E não é por acaso, eu não acredito em por acaso, eu acredito por plano de Deus, onde a Paraxá Vaikra acontece agora, no meio dessa pandemia, onde começa dizendo: e o Senhor chamou a Moisés, e o Senhor chamou a Joás, e o Senhor chamou a você. Chamou para te dizer que teus pecados são perdoados em Jesus e que você deve ser obediente a Deus através dos seus mandamentos. E te chamou para você proclamar isso. Deixa de religião, deixa de religiosidade. E eu quero saber de placa de igreja, eu quero saber do que diz A, grupo B, e me interessa o que Jesus me ensinou, o que a Bíblia está ensinando, querido. Para Isaías, vamos para Isaías capítulo 43, versículo 21. A Haftará quer dizer complemento, né? Complemento do texto da porção semanal. Veja o que é que ele diz através do profeta Isaías. Se não encaixa com que o momento que a gente está vivendo. Você sabe, dia 8 agora é a Páscoa judaica, a Páscoa bíblica, nessa Páscoa cristã, inventada não, que depende do carnaval, não. Que tem coelhinho de Páscoa, que tem ovinho de chocolate, que te engana e mente que Jesus morreu numa sexta e ressuscitou no domingo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso, querido. Só que ensinam isso e condiciona você ao ler o texto e enxergar isso. Pare para ver. Se Jesus tivesse morrido numa sexta, como é que ele ia ressuscitar no domingo? Se ele disse que ia passar 3 dias. Sexta, morre na sexta. Sábado, domingo, só dá 2 dias. Ou o teu ensinamento que tu recebeu está errado, ou Jesus é mentiroso. Porque ele não passou 3 dias. Aí você decide se acredita em Jesus ou se acredita nos ensinamentos que você recebeu. Você é uma pessoa inteligente, amado. Deus deu raciocínio. Raciocina para você estudar. Você estudar, ler, ora, eterno, abra a minha mente, por favor, me mostra a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É se o Filho de Deus te libertar e não há religião. Não sou eu que sou pastor que te liberto. A gente está aqui para juntos, aprendermos juntos, caminharmos juntos. Amado, e não existe essa separação de clero. Todos nós somos chamados ao sacerdócio, porque o que é ser sacerdote, a principal função, interceder e ser santo. Você veja como as coisas estão ligadas. Para você interceder, você tem que ser separado. E para você ser santo, ou melhor, você sendo santo, é que você vai interceder e influenciar o mundo a vir para o caminho. Quando Jesus e o próprio João Batista diz assim, ó, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrepender, chuvar, ou techuvá da forma mais simples. Que quer dizer, retornem ao caminho, porque na época de Jesus, assim como hoje, estavam totalmente fora do verdadeiro ensino da lei de Deus. Meus queridos, Isaías, deu tempo aí de abrir? Mais uma vez eu peço, compartilha aí com as pessoas. Querido, diz assim, a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfazesse, mas me deste trabalho com os teus pecados. Lembre-se, pecado é transgressão da lei. E me cansaste com as tuas iniquidades, aversão, ódio, repúdio à lei de Deus. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões,
por amor de mim, e os teus pecados não me lembro. Faze-me lembrar, em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possas justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Estão entendendo isso? O teu primeiro pai pecou. Os teus antepassados transgrediram a minha lei, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim, ou seja, sabem a verdade e não ensinam. Por isso profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó ao desprezo, Israel ao opróbrio. 44:1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, meu servo, seu servo, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Aleluia. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como o salgueiro junto a gibeiro das águas. Estes dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá na sua mão, escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Aleluia, são todos esses. Vocês dizem, as leis é para Israel, a lei é para não sei o quê. A humanidade pré-diluviana foi destruída pelo dilúvio porque pecaram. Oi, não existia Israel. Como é que a lei é só para Israel? Caim foi dito como culpado. Caim, de assassinato. Como se não tinha lei ainda? Não existia Israel, não existia hebreu, não existia nada disso. A Torre de Babel também. E é por isso que Deus chamou Abraão, querido, de um povo idólatra. Josué vai dizer isso, e Deus vai dizer assim para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. E Deus está me chamando e te chamando nessa manhã, querido, para eu e você sair desses dogmas humanos, sair dos meus desejos carnais, sair do orgulho, sair do adultério. Querido, não se engane. Deus não tem o culpado por inocente. Tua justificativa para pecar contra mim? Mas todo aquele que quiser, eu perdoarei os seus pecados, e vocês escreverão o nome do Senhor com a mão, e tomará o sobrenome de Israel. Vamos continuar. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Não adianta você recorrer a outros deuses, a outros meios, porque só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Não existe mediador nenhum mais. Não existe em quem você possa orar, fazer penitência para se chegar a Deus, a não ser Jesus. Ou você acredita na Bíblia, ou você acredita em homens. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: só existe um Deus e só existe um mediador entre Deus e os homens. Só um. Jesus, orar em meu nome, não é orar em nome de João, Maria, Pedro, Joaquim e qualquer outro nome. É em nome do Filho de Deus. Em nome do Filho de Deus. Querido. Versículo 22, assim: apaguei as suas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor fez.
Exaltai-o as partes mais baixas da terra, vós montes, retumbai com júbilo, também vós bosque, todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Por mim mesmo. Sabe o que diz lá em Marcos, a outra parte da Haftará, Marcos 11? Marcos 11 fala da entrada triunfal de Jesus, querido. Triunfal. E o que tudo tem a ver? Deus está bradando na terra. É hora de se arrepender. Ainda dá tempo. A arca não fechou. Ainda está aberta. Chegai-vos e aprendei de mim, que sou manso, humilde, disse Jesus. Larguem os seus deuses, larguem suas religiões e se converta ao Senhor. Eles fora de mim não há outro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único meio de salvação. A palavra já diz, e chamou o Senhor, ele te chama nessa manhã, e ele diz, eu já remi os teus pecados pelo sacrifício de Yeshua, apenas te arrepende, retorna para o caminho correto. Por quê, amado? A Páscoa está chegando, e a Páscoa fala de salvação da escravidão do Egito. A Páscoa fala de uma nova vida. A Páscoa fala, amado, remissão de pecado, transição de sair das trevas para a luz. E a Paraxá de Marcos, a Haftará de Marcos, vai falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E existe uma frase, em poucas palavras agora em poucos minutos eu quero terminar essa live de estudo, querido. Há uma agitação mundial, a gente só está pensando na pandemia do corona que está assolando o mundo e fez uma parte do mundo acordar para Deus. Compartilha isso aí, pessoal. Compartilha, vamos compartilhar a live o maior número de pessoas possíveis. Marca os amigos. Querido, o momento é de observação, porque o noivo já está às portas. Em breve ouviremos o shofar tocar. Não sei se hoje, não sei se amanhã, não sei se daqui a um mês, não sei se daqui a 2 anos, não sei. Ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus disse que a gente conheceria a época, querido. E o mundo está se organizando para o anticristo se levantar. Há rumores em Israel. Possa ser um boato no sentido de mentira, né? Boato no sentido de que não seja o anticristo. Mas o ministro da Saúde de Israel disse que até 16 de abril o Messias virá. Uma pessoa do governo oficial de Israel não vai falar um negócio desse se ele não tem um plano, querido. Eu digo, pode não ser o anticristo, não é o Messias, não é. Porque para isso primeiro o anticristo tem que se levantar. Pode não ser o anticristo, mas abrirá portas para ele. Ele diz, o Messias virá e acabará com a pandemia, nos salvará o mundo. O G20 diz que precisa ter uma força-tarefa para se levantar um líder mundial. Os rumores mundial está muito grande, querido. Essa pandemia eu tive conversando com algumas. Possa ser totalmente verdade, todas essas pessoas que estão morrendo, sim, e eu acredito que foi proposital para causar o caos. Mas também esses números de 800 mil por dia pode ser uma manipulação para justamente gerar o caos. Não sei, é uma teoria minha, tá?
para que possa ter respaldo para o levante de um líder mundial. E nessa Raftará que Jesus vai entrar com um jumentinho em Jerusalém, ele para e diz assim: vocês não me verão mais, até que retornem a dizer: Baruch Rabá Beshem Adonai. Então, nesse momento, eu entendo, minha humilde opinião, entendo que Deus deu uma pausa na história de Israel e agora introduz os gentios, enxerta os gentios na ação salvífica desse povo gentil. Só que o tempo do gentio está se terminando, amado. Se é que não já terminou. Porque tem um avivamento, querido. Há um avivamento de retorno às raízes da Bíblia, a rejeição a esse evangelho fracassado que tem sido pregado nas igrejas e por todo o mundo. Me perdoe a sinceridade. Um evangelho que não fala sobre salvação, não fala sobre arrependimento, não fala sobre se submeter à autoridade de Deus, mas fala como Deus, um serviçal a favor do homem. Querido, a favor do homem. E por todo canto de Israel. Estão clamando por Jesus? Não, mas estão clamando por um Messias. Eu sou judeu. O Brasil é a maior comunidade judaica do mundo, só que a maioria não sabe. A maioria está dentro das igrejas evangélicas. Querido. E existem muitos discípulos de Jesus, e assim como eu procuro, praticamente todo dia eu falo a frase Baruch Hashem Beshem Adonai. Baruch Rabá Beshem Adonai, que quer dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. E se você bota vídeo de Israel, estão se reunindo, não agora por causa da pandemia, enfim, mas uns tempos atrás, louvores e uma oração, clamando pela chegada do Messias. Devemos ficar de olho. Não é tempo, amado, de eu e você perder tempo com Netflix. Muitas vezes eu mesmo perco esse tempo assistindo filme. Não é tempo de você perder tempo arengando por política no Facebook. É tempo de você orar, jejuar. O Senhor está nos chamando para ser testemunha. O texto de Isaías eu não li para não ficar tão longa. O texto de Isaías diz que vós sois minhas testemunhas. Você tem que abrir a boca, use o seu Facebook. Eu vejo muitas vezes da nossa própria congregação, pessoas tímidas, eu não vejo postando coisas. Anuncie, pessoal. Mande mensagem, mande versículo para o povo, faça live também. Chame o povo ao arrependimento, deixa Deus te usar. Ah, pastor, mas eu não sei. Sabe sim, abre a tua boca e fala. Faz uma live de oração, vai orar. Quer dizer que você não sabe orar? Estou me referindo especificamente ao povo da Beit, da nossa igreja. Faz uma live de oração. Na volta do rei, vamos alcançar o maior número de pessoas. A nossa Beit é pequena. Será que Deus não está agora dando essa oportunidade de nós usarmos a rede social? Um alcance que eu e você nunca teremos fisicamente. Para poder falar da grandeza de Deus e do poder dele salvífico, e que chamar o povo ao arrependimento, chamar os nossos irmãos ao arrependimento. Querido, ao invés de eu e você estar perdendo tempo, a começar de mim, vamos, né? Muitos tempos as pessoas me pediam a fazer live, eu nunca fui de fazer live, eu sou uma pessoa meio travada para essas coisas, mas foi a oportunidade que Deus nos deu. Foi a oportunidade que Deus nos deu, querido. Então, vamos usar todos os meios possíveis para alertar o povo que o rei está voltando.
Como eu disse, eu não sei se é agora. Não estou dizendo que Jesus vai voltar hoje ou amanhã. Mas o tempo é difíceis e não se espante se o anticristo se levantar. E se você não estiver em oração e revestido com o Espírito Santo, você será também enganado, porque o próprio Jesus diz: porque, se ele puder, enganará a muitos dos escolhidos. Ficai atentos e anunciai a glória de Deus aos quatro cantos. Que o Eterno nos abençoe com essa palavra, que a gente possa refletir sobre essas palavras. Amém? Não foram às vezes palavras tão fáceis de ser ouvida para muitas pessoas, mas é aquilo que Deus ministrou ao nosso coração nessa manhã. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz, te dê a ousadia de testemunhar sobre ele. Se nós não temos coragem de falar agora enquanto somos livres, se nós não temos coragem de falar agora enquanto somos livres, amado, para ler uma Bíblia, para usar redes sociais, imagine quando o anticristo se levantar, ou na nossa geração. Nós vamos ficar assim, escondidos? Nós vamos ficar de cara escondida? Amém? Seja ousado. Seja uma ferramenta na mão de Deus. Seja profeta dessa geração. Que Deus nos abençoe. E compartilhe esse vídeo aí o máximo que você puder. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, louvado e engrandecido o teu nome. Deus, em nome do teu filho Yeshua, Deus abençoa cada pessoa que assistir esse vídeo, ó Pai, os que estão assistindo ao vivo e os que irão assistir posteriormente. Que o Senhor possa, Deus, abençoar a cada um e a cada lar. Que essas palavras toquem aos corações e que cada um seja revestido do teu Santo Espírito com ousadia. Possa abrir a sua boca e falar do Evangelho, falar da tua palavra, Deus, da ousadia, Senhor. Precisamos cada vez mais levantar a nossa voz, ó Deus. O que faz o mundo perecer não é a presença do ímpio, mas é a ausência do justo, e que os justos se levantem, como disse, ó Pai, um dos teus servos. O que mais me causa espanto não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Que a gente possa, Deus, não ficar calado. Em nome de Yeshua, Deus, que possamos gritar, que possamos levantar a nossa voz, dizendo Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Em nome do teu filho Yeshua que eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Que Deus nos abençoe. Até a noite, às 20 horas, estaremos entrando ao vivo de novo com uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Deus abençoe.